Segundo livro dos Reis, no capítulo número 6, nós vamos ler o verso de número 32. Verso de número 32. Todo mundo achou? Amém. Eu vou ler aqui na tradução Peshita, tá? E depois eu vou ler na tradução de Almeida de Almeida. Enquanto isso, Eliseu estava em sua casa assentado, e os anciãos estavam assentados diante dele. Mas antes que chegasse o mensageiro a ele, Eliseu disse aos anciãos: vistes como este filho do homicida envia para que me cortassem a cabeça? Olhai, quando chegar o mensageiro, fechai a porta e deixai-o fora, pois o ruído dos pés de seu senhor o segue. Meu Deus. Vou ler de na outra tradução. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse, meu Deus, agora eu entendi que Deus está falando comigo aqui. Mas eu comecei o culto com o coração tão aflito. Agora eu estou entendendo. E disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar a minha cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta. Nessa tradução diz assim, ó, e empurrai-o para fora com a porta. Meu Deus. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu Senhor? Você senta adorando ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. O coração está aqui para matar. Coisa linda de mim. Olha comigo. Meus irmãos, nós estamos em um texto muito complicado. Nós estamos em um início de um círculo. Se você for ler em verso 24, deixa a Bíblia aberta, tá? Verso 24, nós vamos ver que o Ben-Hadad, o rei de Arã, ele vai fazer um cerco ao redor de Samaria, que era a cidade de Eliseu, tá? Essa cidade ela vai ser sitiada. Era uma estratégia de guerra, aonde sitiando a cidade, ou seja, rodeando a cidade, eles encurralavam, fechavam as entradas da cidade. Isso quer dizer que ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Isso era complicado, pois as cidades elas tinham um fluxo de negociações. Trocavam-se grãos por alimentos, alimentos por grãos. As cidades circunvizinhas, elas se abasteciam. E essa estratégia de sitiar a cidade fazia com que o povo da cidade comesse até o último grão de comida e bebesse até a última gota de água. Ou seja, o intuito do inimigo era matar o inimigo de sede e de fome. Quando você ler aí o verso 25, nós estamos falando de uma grande fome. A escassez estava grande porque agora a cidade já estava sem nada. Ao ponto, irmãos, de aquilo que outrora não servia, agora vai servir e vai ser caro. Como assim, pastor? Olha, ninguém come cocô de pombo, irmão, mas eles estavam vendendo fezes de pombo para comer. Segunda coisa, cabeças de animais. Ninguém come cabeça de animais. Ainda mais esse animal aqui, que vão chamar de jumento, é o jumento. A cabeça do animal, do jumento, não tem nenhuma nutrição, nenhuma. E agora, tudo que outrora era descartado, agora serve de alimento. Para você ver que nós não sabemos o que reserva para nós nos dias maus. Os dias maus, a primeira coisa que acontece, aquilo que para a gente não servia, vira coisa prioritária. Por exemplo, você passa no mercado, poucas pessoas aqui têm o costume de comprar carne enlatada. Poucas pessoas. Para você não tem
Mas você sabe que custa o preço de uma carne latada? Não é barato, é caro. Agora imagina, vamos supor que acontece uma catástrofe aí na nossa terra e a única coisa que vai nos abastecer é comidas que não estragam, como a enlatada, né? A sorte é que a carne que sobrar, a gente usa sal grosso para poder não apodrecer a carne, como nessa época aqui. Já utilizava essas coisas como sal grosso, para não apodrecer a carne. Agora, só que aqui nem carne tinha. Já estava a cidade tudo acabada, tudo destruído. E é do nada. E quando você menos espera, pode acontecer algo mal. Mas eu não quero pregar sobre isso. Eu quero só deixar bem claro para você que Samaria está passando por uma prova muito grande, pois Ben-Hadad estava sitiando a cidade. O que eu quero chamar a atenção aqui é sobre algumas pessoas desse texto. Eu quero chamar a sua atenção para o rei dessa cidade, o rei de Samaria. A Bíblia diz que o rei de Samaria, o rei de Israel, esse atual rei aqui, a Bíblia diz que ele estava rodando pela cidade e a mulher começa a gritar: "O rei, ajuda-me!" E ele, já desesperado, coitado, desesperado, o rei estava desesperado porque não sabia o que fazer nessa situação. Imagina você, a cidade em caos, e agora o administrador da cidade entra em parafuso também, e agora ele tem uma cobrança terrível. Uma mulher chega a ele, no verso 26, chama para ajudar: "Rei, vem cá, me ajuda." E ele já vem com toda ignorância: "E por acaso eu sou Deus para te ajudar?" Mas mal ele sabia que o assunto era: essa mulher tinha negociado seu filho para ser devorado há uns dias atrás. E a mulher que fez parceria com ela, o negócio era o seguinte: hoje nós comemos o meu filho e amanhã vai ser o teu filho. E agora chegou o dia de comer o filho da mulher e ela, perna para quem te quer, não é comer o filho não. E essa mulher fica desesperada, pede ajuda do rei. A Bíblia diz que o rei rasga suas vestes. Porém, o texto que nós lemos, no verso de número 32, olha o que o texto diz: enquanto o rei estava rasgando as vestes, enquanto a cidade estava no caos, a Bíblia diz que Eliseu estava sentado na sua casa. Nós estamos em uma linha de mensagem, já está com mais de mês já, falando sobre lugares. E a gente quer falar sobre a nossa casa, a minha casa, a sua casa. Eu vou repetir de novo. A cidade estava em caos. O rei já tinha rasgado as vestes. O rei estava desesperado. O administrador do lugar estava desesperado, não sabia o que fazer. Enquanto toda essa loucura acontece em Samaria, o profeta da cidade está em casa, sentado e batendo o maior papo com os anciões. Eu vou trazer aqui para você uma situação. Algo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Lá fora pode estar pegando fogo. Lá fora pode estar de cabeça para baixo. Mas enquanto você servir ao seu Deus, dentro da sua casa tem que ter paz. Ele estava sentado, o rei estava andando pelo palácio, desesperado, com a mão na cabeça. Aí vem uma doida ali, grita, ele vai lá, rasga as vestes. Uma vergonha. O rei estava totalmente desequilibrado. E na casa do profeta, pastor? Na casa do profeta ele estava sentado e batendo o maior papo com os anciões. Sabe o que eu acho lindo? É que os anciões iam para a casa do profeta ouvir o que ele tinha para dizer. Sabe o que é anciões? A Bíblia que diz, Salomão diz no livro de Provérbios, que nos cães de um homem estão a sua sabedoria. Nós percebemos que os anciões, eles são donos da sabedoria, pelo menos é para si. Era para si, né? Ultimamente não está tão assim, não, né? Mas o que eu acho lindo é que os anciões, mesmo com toda a sua sabedoria, eles entendiam que o melhor lugar para estar no meio da dificuldade era na casa do profeta. Porque não existe sabedoria que se sustente no meio da tribulação. O que sustenta o homem no meio da tribulação não é sabedoria, é a presença de Deus. Sabe por quê? Porque no meio do turbilhão, irmão, o
equilibrado, o sábio, ele no meio da loucura, se ele não tiver dentro da vida dele, a sabedoria dele vai para o lixo. Já vi homens com sábios e desequilibrados perderam toda a sua sabedoria, por causa de luta, por causa de guerra, por causa de dificuldade. Agora, o homem de Deus, no meio do desequilíbrio, ele tem que estar equilibrado e pessoas têm que procurar ele. Nós temos que ser socorro para as pessoas. O profeta tem que ser o socorro para as pessoas. Isso aqui eu acho bonito porque os anciões podiam estar, eram para eles estarem lá no palácio. Os anciões ficavam perto do rei. Para quê, pastor? Eles eram o conselho do rei. Os mais velhos, os magistrados, eles eram os conselheiros do rei. O rei tinha uma mão. E aqui está o problema. Como dentro do palácio não tinha equilíbrio, os anciãos procuraram o quê? O equilíbrio. Ele estava dentro da casa do profeta. Eles saem do palácio e correm para a casa do profeta. Por quê, pastor? Porque lá tem alguém de Deus que sabe como resolver o problema. Oh, glória! O homem e a mulher de Deus, eles têm que ter, primeira coisa, equilíbrio. Eles têm que ter solução para os problemas. Aleluia! Você quer saber se alguém é de Deus? Joga um problema na mão dele. Joga um problema grande na mão dele. Joga. Meu antigo pastor, ele dizia assim, às vezes eu ia conversar com ele, eu sou bom demais para vocês. O pastor quer conversar com o senhor, o senhor está em casa, eu estou chegando aí. O pastor quer conversar com o senhor, ele dizia assim, vamos orar antes de conversar. Aí passava um mês, 2 meses. Quando eu ia conversar com ele, ele falava, sente aqui. Deus falou assim para mim, ó. Ele não sabia nem o que era, porque eu não tinha nem falado com ele. Mas ele já sabia o que nós íamos conversar. Porque o céu era com ele. Sabe o que eu acho lindo aqui? O profeta está sentado orando, conversando, ele diz, vocês estão vendo não? O que foi? Está vindo um rapaz aí. Lembra o texto? Ele diz que está chegando um rapaz aí. Você não ouve não? Nos passos dele tem os passos do rei dele, tribulado. Quando ele vier, ele chegar, fecha a porta da cara dele. Empurra ele com porta em tudo. Aqui dentro tem espaço para quem eu tenho para ouvir coisa de Deus, que está falando outras palavras. Agora, quem vem trazer a notícia fica da porta para lá. Meu Deus. Na nossa casa, a primeira coisa tem que ter equilíbrio, a segunda coisa tem que ter sabedoria lá dentro. Solução de problemas. Terceira coisa tem que ter na nossa casa, a casa do servo de Deus. Ele tem que saber quem entra e quem não entra. Na porta da casa de um servo de Deus tem que ter pé na porta. Nem todo mundo entra aqui. Aqui não. Tem gente que ainda entra porque às vezes a gente quer testar. Uma vez foi uma abençoada lá na minha casa, botou defeito na minha cachorra, botou defeito na minha casa, eu disse para ela, você da porta, eu falei, nunca mais anda na minha casa, nunca mais. Ah, eu não gosto de gato, o problema é seu, na minha casa, quem manda na minha casa é o gato. Ah, eu não gosto de cachorro, a tua casa cheira puro cachorro, você que cheirasse aqui a boi e cachorro aqui dentro. Nunca mais anda na minha casa, pega a porta, me perdoa. É a minha casa, diga comigo, a sua casa. Diga assim, a minha casa. É a minha casa. Eliseu estava lá, ele e os anciãos. Eu tenho lá trazer uma notícia, trazer algo de desequilíbrio de fora. Ele disse: o desequilíbrio de fora foi de fora. Aqui dentro só tem eu, Deus e os sábios perto de mim. Oh, glória. Glória a Deus. Ele sabia quem estava chegando. Ele sabia. É tanto que, vou dar para vocês, teológica, talvez você não saiba, mas você sabia que foi tramado o atraso de Jesus para não chegar lá em Lázaro? Lázaro doente, você sabia que foi tramado? Quem foi enviar a notícia, eles seguraram ele. A notícia era, o Lázaro está morto, mas eles seguraram ele dizendo que estava doente. Eles travaram a notícia. Jesus sabia, ele diz, olha eles, estão querendo que eu chegue no terceiro, vamos chegar no quarto. Por quê, pastor? Porque historicamente, terceiro dia para eles ressuscitassem, diziam que ainda não era milagre de Jesus. Porque todo judeu esperava a ressurreição até o terceiro dia. Todos eles esperavam, era normal, o morto se levantava, o carro de gases, era uma loucura. Então se levantou, mas isso aí não foi milagre não.
Aí Jesus disse, para eles verem que eu estou sabendo de tudo, vou chegar no quarto, que o corpo já vai estar podre, em decomposição. Quando eu abrir a porta, não vai ter mais, eles vão ter que inventar. Meu Deus, tem cheiro de podre. Tá bom de verdade. Passou o quarto, passou o terceiro dia, que para o judeu podia ser explicado, a ressurreição do terceiro dia. Agora no quarto não tinha explicação. Jesus manda primeiro abrir. Abre logo aí, abre aí. Está fedendo. Pois é, eu quero que eles sintam mesmo o cheiro. Abre aí. Foi tão nada, Jesus falou, eu podia chegar com 2, porque a viagem era curta. Jesus foi pelo mais longo, para demorar 4. Chegar lá no quarto. Forte, não é? Jesus sabia que ele tinha um meliante trazendo a má notícia. E Jesus disse, olha, eu vou te avisar que essa enfermidade é para a glória de Deus. Duvido se ele chegou lá dizendo que era para a glória de Deus. Ele não chegou dizendo que era para a glória de Deus. Ele nem apareceu mais no bicho. Porque quem traz uma notícia não leva boas notícias. Eu vou dizer uma coisa. Pastora, quem só tem coisa ruim na boca não passa da nossa porta. Tudo que você fala, você só tem coisa ruim, irmão. Só tem, na porta. Você está ouvindo, não? Lá vem. Vem ele pelos passos de Racém, que é enviado pelo filho de Gadara, endemoniado. Ele usou outras palavras aqui, mas ele chamou o rei de filho de endemoniado. Em outras palavras. Para não desrespeitar o rei. Mas ele disse, vai querer vir na porta, da porta para lá. Nem deixa vir. Olha só como Eliseu era. Quando você vai no capítulo 5, que você vai ver na mão, ele fala para Geazi. Geazi, diga para ele. Vai lá e diga para ele mergulhar. Ele nem foi. Minha mão ficou extremamente chateada. Porque ele esperava o quê? Que o profeta saísse, recebendo com todas as honrarias, babasse ele todinho, né? E tocasse a mão sobre ele. Aí o profeta nem entra na minha casa, ele nem sai da minha para acudir gente leproso. Segunda, não tenho contato com o leproso. Terceiro, se ele quiser, a cura vai ser assim. Porque não é do jeito dele, é do jeito de Deus. Ou seja, o profeta tem que ter as suas regras. E respeite a regra dos profetas. Não passa por cima da regra dos profetas. Na regra dessa igreja é assim, o profeta dessa casa aqui diz assim, quem vai se ligar na igreja, segura a pedrada aí, vai aqui, sobe no altar, se ajoelha aqui, recebe a bênção. Quer ir embora? Volta aqui, volta no altar, eu volto as minhas mãos, abençoo para ir embora. Se não vier até aqui, aí é você e Deus. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. É a casa do profeta. O profeta tem que ser respeitado. Se não respeita as regras, a pessoa leva tudo que ela tem que levar lá que Deus tem com ela. Não é eu. Porque eu não posso amaldiçoar, mas eu não posso abençoar aquilo que é a vontade de Deus. Eu não posso colocar a mão sobre quem já está amaldiçoado. Não vou falar assim, eu te abençoo. Mas a pessoa vem até mim, pode ser o que for. Está abençoado, vai em paz. Mas o profeta, ele era tão respeitado que todos, em vez de estar no palácio, corriam para a casa dele, esperando. Sabe o que, pastor? É esperança. Diga assim para o seu irmão, você precisa ser esperança. Diga de novo, diga, você precisa ser esperança. Quando você vê que uma pessoa fala muito contrário da esperança, repreende. Repreenda. Fala, irmão, só fala coisa negativa, irmão. Em nome de Jesus, seja esperança para alguma coisa. Lá vem com a má notícia. Não deixa vir, não, irmão. De coisa ruim já está vendo. Eu estou sabendo que estou comendo cabeça de jumento. Eu estou vendo que estou comendo cocô de pombo. A má notícia eu quero saber. Eu não quero saber, eu já sei. Já estou sabendo, porque a má notícia, irmão, chega mesmo que a gente não queira, mas ela chega. É ou não é? Eu falei para a pastora estava seguindo um canal aí do Instagram de Cabedeiro. Todo dia era só não sei quem morreu, não sei quem foi assassinado, não sei quem caiu no chão e se quebrou todinho. Eu falei, minha filha, para de seguir isso aí. Que tem gente que morre todo dia, irmão, morre todo dia, em todo lugar. Pode ser o melhor país, o melhor estado do mundo, morre gente todo dia. Mas não tem uma notícia assim, nasceu hoje 10 bebês na maternidade. Você já viu uma notícia dessa? Não, porque o que alimenta o povo é o que é ruim. O que dá ibope na internet, irmão, é o que é ruim. Ninguém posta lá.
e teve um culto em Cabedelo e teve 20 almas para Jesus. Já viu uma notícia dessa na internet? Nunca vai ver, porque o que dá ibope é o que é ruim. Agora deixa eu dizer, na sua casa, repreenda o que é ruim, irmão. Não deixe entrar o que é ruim, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O profeta disse, olha, deixa ele lá. Agora vamos ver como é que está o palácio. Vamos lá dentro do palácio. Vamos lá dentro do palácio, ver como é que está o palácio. Olha o verso 2 do capítulo 7. Eliseu estava em casa. Vamos procurar onde é que estava o desequilíbrio do rei. Guarda uma agulhinha no palheiro, por isso gosta da Bíblia, que ela revela os detalhes. E aí, Kelvin, verso 2 do capítulo 7. Um oficial em cujo braço o rei estava se apoiando. Opa, peraí. Esse oficial era o quê? Braço do rei. Sabe o que isso quer dizer? O conselheiro do rei estava tudo lá no palácio. Tá? Gente, oficial não aconselha rei, tá? Mas esse aí aconselhava, era o braço. Continua. Disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Sabe quem é esse aí? Nesse versículo, isso que ele leu aí. Sabe que essa pessoa é? Um descrente. Porque no verso 1 o profeta tinha profetizado: amanhã, por essas horas, vai ter comida em Samaria. Ele disse: porra, tá bom. Lê de novo o que tu acabou de falar. Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Isso é um incrédulo. Estava zombando da profecia do profeta. Continua. Mas Eliseu advertiu: Toma. você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Irmãos, vou te dar uma má notícia. Uma notícia ruim só. Vai pegar. Gente, quando a gente se autonomeia, ou quando o Senhor nomeia a gente, porque tem que se autonomear, né? Nós estamos na geração que se autonomeia. Eu sou, eu faço. Só que quando a gente se coloca uma responsabilidade, a Bíblia diz que quem muito se dá, muito se é. Agora imagina quando é o próprio Deus que escolhe. A gente pensa que o profeta é só bênção, só carro, recebe aí varão, vai te dar um carro, vai te dar um apartamento. Ele diz: ei, escuta aqui. Como é que é a história aí? Deixa eu te dizer uma coisa. Então assim diz o Senhor: tu vai ver, tu vai saber, tu vai ver a promessa chegando, o milagre acontecendo, mas tu não vai participar de nada. Se você pensa que é fácil ser profeta, lê aí de novo, só para a gente entender, o finalzinho, vai. E ele disse: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Ele amaldiçoou ele aí. Não precisa, irmão. Eu acabei de falar, já está amaldiçoado, já, por si só já se amaldiçoou. O profeta não amaldiçoou ninguém, ele só falou uma coisa: tu vai ver, mas tu não vai comer, não, viu? Eu não estou falando que tu vai morrer. Pastor está me amaldiçoando. Não tem como. Irmão, não, amaldiçoou, já está amaldiçoado. Não perde tempo isso, não. Não amaldiçoou nada, não precisa, não. Não precisa, o que é amaldiçoado está amaldiçoado. Deuteronômio 28, a partir do verso 15, já mostra lá. Eu amaldiçoei os que amaldiçoarem. Eu vou amaldiçoar o fruto do ventre deles. Eu vou amaldiçoar os animais deles. Eu vou amaldiçoar as árvores deles, os plantios deles, as plantas deles, as comidas deles. Vou amaldiçoar o fruto dos animais deles. Vou amaldiçoar tudo. Ele, ó, tu vai ver, mas tu não vai comer nada. Meu Deus do céu. Mas sabe o que acontece? Deus levanta 4 leprosos. Mas, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês é que esse reinado estava tão desequilibrado que quem estava aconselhando o rei era um carnal. Era um desequilibrado. Era um incrédulo. Irmão, deixa eu dar um conselho, irmão, que às vezes na tua casa só ouça pessoas de Deus. Pessoas que têm a mesma fé que você, que ora como você, ou então que ora mais, né? Que quando ora mais é melhor ainda, que aí, opa, vai ficar mais cheio que eu, ou glória, eu vou ouvir a ele. Porque não tem como a gente seguir os passos de quem é menos que a gente. Como o pastor
Samuel sempre fala, como é que eu vou ouvir? Aí a pessoa fala, pastor, eu quero dar um conselho. Pode falar um conselho. Não é porque eu acho que o culto tem que ser assim, que se eu fizer assim o culto fica melhor. Se o senhor botar aqui uma luz assim, se o senhor der umas pintadas aqui nessa parede, tu vai ver, vai chamar a atenção do povo. O povo vai vir, pastor. Aí o pastor pergunta, tu fez quantas igrejas já? Já pastoreou quantas igrejas? Já cuidou de quanta gente? Qual é as pessoas que tu cuida ultimamente, assim, espiritualmente? Quantas vezes tu já pregou no altar de Deus? Ai, pastor, eu preguei assim, não veio a oportunidade de dizer, vai para lá com esse teu conselho. Ouça quem sabe mais. Ouça quem tem mais. Procure quem tem mais de Deus para oferecer. Porque de menos basta eu, o menor. Não é assim ou não? Ele diz, oh, bendito seja o Senhor. Esse rei, além de ser desequilibrado, ele colocou gente para se apoiar. O braço aqui o rei se apoiava. O braço mais equilibrado que ele. Vamos para outra casa. Gênesis capítulo de número 19. Vamos ver quem é que está rápido na Bíblia aí. Eu quero que leia só o verso 1 aí, bem alto. Quem achar primeiro pode ler. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Só até aí. Agora lê o capítulo 18, verso 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mane, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda. Opa, peraí. Para. Ló estava sentado aonde, gente? Aonde? Não, na porta da cidade, Ló. E Abraão estava sentado aonde? Na entrada da tenda. Da sua casa. Aqui já tem uma grande diferença aqui. Grande, gigantesca. Tem uma tradução que diz que Ló estava perambulando pelas praças da cidade. Alguém tem aí praças da cidade na sua Bíblia? Tem uma tradução, não lembro qual é, não sei se é aqui de James, ou é nessa minha Bíblia vermelha aqui, que diz, perambulando, sem rumo, pelas praças da cidade. E Abraão, pastor, estava na porta da sua tenda, coisa linda, né? Abraão estava lá, na porta da sua casa, e Ló estava bem longe da casa dele, lá, perambulando pela cidade. Fazendo o quê, irmão? Fazendo o quê? Ele, olha, mesmo perambulando, ele ainda tem bons modos. Só que bons modos não quer dizer nada de espiritualidade. Viu? Cuidado com os bons modos. E tem gente que tem bons modos, irmão, mas não tem nada de Deus para acontecer. Cadê os bons modos, pastor? O texto diz assim, que ele se dobrou e adorou. Sabe que ele fez isso? Inclusive, quando via com Abraão, ele via Abraão fazendo isso. Ele era a cópia de Abraão. O que Abraão fazia? Eita, é os anjos do Senhor. Eu já sei como fazer. Vou fazer igual que Abraão fazia. Se dobrou e adorou, mas estava vagabundando. E Abraão, pastor? Abraão estava na porta da sua casa, protegendo a sua casa. E esperando Deus se manifestar para ele poder fazer alguma coisa, que estava esperando por Deus, porque Deus sempre se revelava que estava dentro, agora não, estava dentro, Deus falava, vem para fora, toda vez, 3 vezes Deus fez isso para ele. Ele agora quer saber, já entendi já qual é o mistério de Deus, não vou esperar mais Deus lá dentro, não, vou esperar Deus aqui fora, eu só vou sair daqui quando Deus se manifestar. Quem chega? O próprio. Aí ele vai lá, se prostra também, adora também e convida. Só que diferente de Ló, verso 3 assim, contudo Ló insistiu muito. Pelo amor de Deus, entra na minha casa, pelo amor de Deus, entra aqui dentro. Os anjos não queriam entrar na casa de Ló. Não queriam.
Por quê, pastor? Porque os anjos queriam fazer só uma coisa aqui, Sodoma e Gomorra. Não era visitar lá, não. Era destruir Sodoma e Gomorra. Só que a oração de Abraão, no verso 16, faz os anjos do Senhor atender o pedido de Deus por causa da oração de Abraão. Salva logo. Meu Deus. Era para Ló, ele não, era para Ló pertencer na sepultura junto com o povo de Sodoma. Só não desceu porque no verso 16 tinha um pessoal orando. Quarta coisa que tem que ter na sua casa: intercessão. Diga glória a Deus. A nossa casa tem que ser lá de intercessão. Senhor, se tiver só um justo, tiver só 10 justos, tiver só 20 justos, Senhor, livra, Senhor. Olha como é que essa casa está uma bagunça, irmão. Quero ver para nós aí. Verso 5. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Sangue de Jesus. Essa aí era a galera de Ló. Essa aí era os amigos de Ló, que estavam lá fora. Quando eles viram, e ainda mais fofoqueiro, viu? Que eles viram 3 caras entrando na casa dele, ficaram observando. Bando de amigo fofoqueiro, ficaram de olho. Eita, ali, ó. Veio, chegou 3 lá na casa de Ló. 3. Corre lá. Aí a Bíblia diz que os jovens e os velhos. Olha como os cães, viu? Cuidado, no cabelo branco não quer dizer tudo, não. Nessa tradução minha aqui diz que os jovens e os velhos. Verso 4, ó, parte D aí, ó. Desde os jovens até os velhos cercaram a casa. Sangue de Jesus. Aí sabe o que ele estava fazendo? Ei, a gente quer coisar com eles. Agora, sangue de Jesus. Esse era o tipo de amizade de Ló. Mas sabe o que Ló faz? A Bíblia diz que ele faz. Verso 8, lê aí. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Pode parar. Vai dar nojo. Ele fala: não toque não nos 3, não, porque aqui tem 2 meninas aqui. Virgens, façam o que vocês quiserem. Essa casa não estava de cabeça para baixo. Senhora? Essa casa estava desestruturada. Igual a do rei. Irmãos, uma casa desestruturada recebe pessoas desestruturadas. Uma casa sem estrutura espiritual tem porta aberta para entrar pessoas desestruturadas. Agora me mostra a casa de Abraão. Sabe quem está lá dentro? A sua esposa. Os anjos perguntam: cadê a tua esposa? Está lá dentro. Sabe o que ela estava lá dentro? Obedecendo o seu Senhor, que ela chamava ele de seu Senhor. Ah, pastor, isso aí é machismo. Mas ele, para você chamar de seu Senhor, sabe o que ele chamava ela? Minha Senhora. Sabe o que ela estava fazendo lá dentro? Minha filha, prepara o melhor banquete para esses homens de Deus. E ela estava lá preparando o melhor que tinha na casa de Abraão. Quando os anjos entram, entregam um milagre na casa de Abraão. Por quê, pastor? Porque a casa de Abraão estava estruturada. Mesmo sem milagre, mesmo sem promessa acontecendo, mesmo assim a casa de Abraão estava equilibrada. Sabe por quê? Porque o servo de Deus não depende de promessas. Irmãos, nós estamos vivendo uma igreja, uma geração que todo mundo, eu vejo umas pregações por aí, rolando assim, às vezes na internet, que você só vai morrer quando Deus cumprir todas as promessas. Eu fico olhando, gente, deve estar escrito isso. A gente vive no erro todo dia. Deus não tem obrigação de fazer nada pela gente. Uma hora só vai morrer quando tudo que Deus prometeu pronto, e ele disse aqui é Moisés. Nem Moisés, irmão. Deus olhou e disse: pois então não vai entrar em Canaã. Não entra mais. Acabou. Mas não tem mais, não entra mais. Morreu ali mesmo, Moisés. Mas o cuidado de Deus com ele era tão maior que a gente não entende. A promessa de Canaã para Moisés nunca foi terrena.
E eu entendi quando Moisés entende o que tem para ele, ele diz assim: Senhor, se não for o Senhor diante de nós, eu não quero que o Senhor envie anjo mais. Eu quero que o Senhor vá diante de nós. Se o Senhor não for, risca meu nome do livro da vida. É a primeira vez na Bíblia Sagrada que aparece o livro da vida. Jesus não tinha nem ressuscitado. Moisés já sabia do livro da vida. Diga aí. Nunca ninguém tinha falado do livro da vida. Ninguém. Não existe lugar na Bíblia falando, no Antigo Testamento, livro da vida. Só Moisés fala isso. Ele sabia o que estava reservado para ele. O homem de Deus, ele sabe o que tem reservado para ele. Levante a sua mão, Deus tem coisas grandes reservadas para você. E você vai sentir quando isso estiver chegando. Escuta, olha só. Estou dizendo isso para você. Porque Abraão estava na prova, irmão. Tinha tudo. Era rico. Era um homem próximo. Ele botava a mão, prosperava. Mas a mulher dele não engravidava de jeito nenhum. Ainda mais porque ele não conseguia mais deitar com ela. Era um casal de 12, irmão. Eles não tinham mais como se deitar. Mas aquele dia, Deus foi lá e mudou o rumo da história dele. Porque o equilíbrio da casa dele não era firmado em milagre. O equilíbrio da casa de Abraão não era firmado em promessa, era firmado em Deus. Porque tem pessoas que se entristecem no reino de Deus porque não tem um profeta para dizer: ei, irmão, não fique esperando por um milagre, não. Ei, irmão, não fique esperando por você ficar rico, abrir um monte de negócio. Não, irmão, espere em Deus, porque o marido louvarei. Foi o que o salmista disse: porque isso traz uma batida à minha alma. Ele podia dizer assim: ó, espera que o dia está chegando na conta. Espera que você vai ficar milionário, próspero. Não, ele disse: espera em Deus, porque eu ainda louvarei. Oh, bendito seja Deus. Foi por isso que Jó dizia isso: Deus no fim, no voltarei. Deus me deu, Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós não estamos firmados naquilo que Deus tem para nos dar, mas nele. Diga, eu estou firmado nele. Diga, eu estou firmado nele. Nossa casa tem que estar equilibrada na rocha e não em promessas. Se a sua casa estiver em rocha, em Jesus Cristo, as promessas vêm automaticamente, sem você fazer nada. Mateus 6,33, pois primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar nada, se você esperar por nada, espera em Deus. O negócio é pecado lá na sua casa, diga para a sua alma e diga para quem também de você: espera em Deus. Não espera nas coisas, não, espera em Deus. É por isso que Salmo 40, muita gente lê errado. Eu esperei com paciência pelo Senhor. Já viu muita gente falar isso por aí. Nunca teve escrito isso. Esperei confiantemente no Senhor, nele. Não é por ele, porque primeiro Deus se atrasa. Irmãos, Deus não se atrasa. Você não foi para casa ainda, você está aqui, já está lá para casa esperando. Glória a Deus, aleluia. Elias sai da cidade, abandona o servo dele no meio do caminho, vai para o deserto. Deus cuida dele no deserto. No deserto, Elias, te levanta, come, vai porque a caminhada é longa. Ele vai e dorme de novo. O anjo do Senhor, Elias, come de novo, Elias, te farta, Elias, porque eis que tem uma grande caminhada ainda. Ele se levanta, come e volta e vai para a caverna. Não era para ele voltar para a cidade, ele vai para a caverna. Quando ele chega lá, oh glória, veio o vento e não era Deus, veio o fogo e não era o Senhor. Mas aí veio uma voz suave dizendo: Elias, o que fazes aqui, Elias? Elias não sabia ele, mas o Senhor já estava esperando por ele. O Senhor não se atrasa. Deus não se atrasa. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Nossa casa tem que estar equilibrada, não nas promessas. A minha esposa perguntou para meu filho: você sabia que esse ano nós vamos ter o nosso carro? Eu falei: não. Aí tu esperava? Eu falei: não é sobre carro, não é sobre o que Deus tem para mim, irmão. Não estou preocupado com isso. Ela me conhece, ela sabe que eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado é se Ele ainda está na minha casa. Eu estou preocupado é se Ele ainda está em mim. Essa é a minha preocupação.
disse: será que o Senhor ainda está em mim? Será que o Senhor ainda está do meu lado? Será que o Senhor, aleluia, será que o Senhor ainda se agrada da minha vida? Oh meu Deus, eu pergunto todo isso, todo dia. Hoje eu me vesti assim, irmão, porque eu queria saber se o Espírito Santo ainda falava para mim, que ele falava comigo. Estava me pensando isso, eu não gostei não. Gostei não, eu não gostei. Eu vesti isso aqui para me saber se o Espírito Santo falava ainda essas coisas comigo. Como hoje de tarde, ele foi lá e disse: cadê meu cabelo? Por que tu raspou aí minha cabeça? Estou esperando. Falei: Jesus, tem coisa para fazer o que eu mandei? Não quero, agora eu quero. Não queria não, agora eu quero. A sua casa tem que ter discernimento. Você tem que ter discernimento na sua casa. Você tem que ser a voz sensível da sua casa. Ele estava sentado com o Espírito Santo disse para ele. E olha que o Espírito Santo não só desceu no profeta, tá? Agora o Senhor, o Espírito de Deus só desceu no profeta. Só no profeta. Tá? Ninguém era cheio do Espírito, só o profeta. O profeta e os reis, o rei, o Espírito se encheu. A Bíblia diz, no livro de primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que Davi foi empoderado pelo Espírito de Deus. Que não foi considerado como Senhor, o profeta e quem o olho descia a cabeça. Ninguém mais. Aí o Espírito vem sobre ele e diz: está chegando aí com mais notícias. Ouve o barulho dos passos dele. Aí o profeta pode fechar a porta. Está vendo a tribulada aí? Quem foi que discerniu isso para ele? Quem tem Deus, tem discernimento, sabe quando algo ruim está chegando. Sabe que Deus me guarde. Deus me guarde. Deus guarde minha alma. Deus me guarde. Que você tenha sempre discernimento na sua casa. A sua casa tem que ser base de equilíbrio. A sua casa tem que ser onde pessoas buscam por refúgio. É lá que as pessoas não se apressem para sair da sua casa. Ai, quero ir embora daqui, quero ir embora daqui. Não, ele pode querer ir embora porque ele está cheio de demônio. Não é porque a sua casa tem demônio, não. A sua casa tem que ser um lar de paz. A sua casa tem que ser um lugar onde as pessoas busquem refúgio. Mas cuidado com quem você bota dentro da sua casa. A sua casa é o melhor presente que Deus te deu. Aleluia. Oh, bendito seja o Senhor. Bendito é o meu Senhor. A Bíblia diz que essa mulher, aqui nesse capítulo de número 4, voltando um pouquinho aí, ela sente a necessidade. Olha que coisa linda. Aleluia. Aleluia. A partir do verso 8. Aleluia. Aleluia. Oh, bendito seja Deus, essa mulher. No verso 10, ela sente a necessidade de estar perto do profeta. Essa é a necessidade. Deixa eu dizer uma coisa. Eu nunca disse isso aqui na igreja. Mas anote o que eu vou dizer. Sinta saudade de estar perto do profeta da sua vida. Sinta saudade de estar perto de mim. Se eu sou o profeta da vida de vocês, sinta saudade de estar perto de mim. A não ser que eu seja uma tribulação para você. Mas se for bênção de verdade, irmão, que Ele está perto. Se você consegue ver Deus em mim, tente estar perto. A Bíblia diz que essa mulher sente a necessidade de construir um quarto acima da casa dela. Irmão, ela podia colocar do lado. Ela podia. Só que o que tinha dentro da alma dela era com que o profeta sempre estivesse, ele tivesse um lugar especial no seu coração. Me perdoa. Essa mulher sabia honrar, irmão. Ela tinha necessidade de honrar. E sabe o que ela faz? Em algumas traduções diz que ela fez um quarto de alvenaria. Era o melhor da época. E ela podia deixar só a cama lá. Só que a Bíblia diz que ela botou uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira. Cadeira porque ela sabia que ele sentava para refletir nas coisas do céu. Um candeeiro, ela sabia que aquele homem dependia da palavra.
A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um candeeiro aceso. Era um candeeiro. Aleluia. Era lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela sabia. A cama. Ela sabia que aquele homem era um homem que precisava reclinar a cabeça. Descanso. Ela queria dar descanso a ele. Quem ama, irmão, dá descanso. Quem respeita, quem honra, dá descanso. Irmãos, honre os profetas da sua casa. Honre. Ah, pastor, tem um fulano que mora lá no céu hoje. Honre ele. Pastor, um fulano, uma coisa que eu estou vivendo hoje, ele também professor da minha vida. Vai lá, honre ele, mande uma oferta para ele, mande uma mensagem para ele, mande um presente para ele. Vai lá, mande uma mensagem de áudio. Fulano, o pastor estava pregando hoje e eu lembrei que tu uma vez disse que eu ia ser uma mulher de Deus. Hoje eu estou aqui, uma mulher de Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu vou te enviar uma oferta aí para tu comer uma pizza. Pô, vou dar uma oferta. Eu tenho um prazer em dizer que minhas ovelhas são semeadoras. Sejam semeadores. Essa mulher aqui em cima não foi pouco não. Viu? Tudo começou com um pão. Ele disse que ela forçava ele. Olha, você vai comer? Não, não estou falando. Você vai comer. Você vai comer, para. Não, mas eu não quero comer. Prepara o pão para ele vai comer. Vai comer sim. Ele está com fome. Todo mundo está com fome. Vai comer. Eu estou vendo que você está com fome. Comida. Igual a Lorena. A Bíblia diz que ela forçava ele. E ela chamando insistentemente. A Bíblia diz. Aí ele olha. Aí é um jogo de vídeo de mão dupla. Ele olha e pergunta para Geazi. Geazi, o que eu posso fazer por essa mulher? Eu disse, Senhor, olha, essa mulher é de tudo. O marido dela é respeitado e rico. Foi minha rica. Mas eu sei que lhe falta alguma coisa. Ele diz, por eu sei o que é que está faltando. Assim diz o Senhor, que no tempo de vida de uma mulher, de 9 meses, você gerará um filho, e ela já era velha. Não brinques com a tua serva. Oh glória! A troca é assim, você ceder no profeta e o profeta ceder na sua vida. A sua casa seja um lugar de honra de profetas de Deus. Que o Senhor utilize você para honrar os profetas dele. A Bíblia diz, crede nos meus profetas e prosperareis. Honre os profetas do Senhor. Honre os servos do Deus vivo, irmão. Faça de tudo para honrar os servos de Deus. Amém? Fica de pé aí. Que sua casa seja um recanto de profetas. Morei num apartamento, eu sinto falta dessa época. Mas falta só lembrança, né? Que eu jamais voltaria lá, porque hoje eu tenho uma esposa do lado, mas quando eu era solteiro, o meu apartamento lá era chamado de Recanto dos Profetas. A vigília era Recanto dos Profetas, olha aí. Ouvia lágrimas, recebia milagres naquele lugar. Batismo do Espírito Santo, meu Deus. Que onde a gente esteja, irmão, seja refúgio de pessoas. A sua casa, o seu negócio. Viu a irmã lá do Acre. Ela falou, pastor, eu queria muito lhe conhecer. Eu vejo o senhor só pela internet, eu quero muito conhecer. Ela foi lá levar as filhas delas. Foi sexta-feira, não foi? Sábado, sexta. Sim, sexta-feira, quinta-feira. Eu, a minha irmã, pode ir. Chegou lá, estava me esperando, me atrasei um pouco, ela estava me esperando. E eu ali, meu Deus, o que essa mulher veio fazer aqui? Eu estava, pode parar de gravar que eu vou falar umas coisas aqui. Rapaz,